Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, Malô. Tudo bem por aí? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Boa noite para todos aqueles que nos acompanham. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos proteja e, sobretudo, que os bons espíritos nos inspirem, porque o tema de hoje é muito especial. E é muito mesmo, né? Uhum. Então, e hoje nós estamos no nosso 7º encontro, né? Isso. 7º encontro do Momento Transformar. Nós vamos falar sobre a virtude da compaixão. Sim. Que ela vem justamente ali na 5ª bem-aventurança, né? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim. Nós vamos encontrar ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Isso. E o engraçado é que nós estamos falando um pouquinho no começo, aqui antes de a gente entrar no ar, mas nós pedimos tanta misericórdia para Deus e para Jesus que nós nem sabemos direito o significado da misericórdia. Né? Como é que a gente consegue ter a misericórdia e tudo mais. E engraçado é que Jesus vai trazer que somente aquele que tem misericórdia, né, vai alcançar, então, que é misericordioso, vai alcançar a misericórdia. Isso. Não que seja algo dado, né, por Deus, ali cedido por Deus ou por Jesus, mas algo conquistado por nós. É mais ou menos isso, né, Malu, que nós podemos imaginar, né? Das 9 bem-aventuranças, a única em que a gente recebe exatamente como a gente dá é a 5ª bem-aventurança. É muito claro, Jesus foi muito claro. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, não adianta ficar clamando pela misericórdia divina se não somos misericordiosos para com os nossos irmãos. Ou melhor, com todos os seres vivos, né? Não somente aos nossos irmãos em humanidade. Né? Então, a gente precisa ter sempre muito isso em mente, né? Porque, como você falou, a gente vive pedindo misericórdia, né? Misericórdia, compaixão, né? Que Deus tenha misericórdia para conosco, mas a gente não é misericordioso com os outros, então isso não vai rolar. Não vem de graça, vão ter que conquistar, né? Exatamente. Cada um recebe de acordo com o que dá. É assim que é a lei, né? Eu busquei misericórdia no dicionário, e misericórdia é o sentimento de dor ou de solidariedade em relação a alguém. E quando quando a gente pensa em sentimento é aquilo que eu sinto. Mas será que nós conseguimos, de fato, sentir a dor do outro, a dificuldade do outro? Eu tenho para mim que a gente não consegue nem sentir as nossas dificuldades, né? Então, como nós podemos pedir misericórdia, nos acharmos misericordiosos, se nem conseguimos sentir? Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho a definição da palavra misericórdia na bem-aventurança, para que a gente possa entender um pouco mais esse contexto. Certo. A palavra misericórdia, ela é formada por 2 radicais, ou por duas partes. Misere, que compaixão, e cardio, que miseratio, que significa compaixão, e cardio, que significa compaixão, aliás, coração. Então, unindo esses dois pedaços, misericórdia significa ao pé compadecido. É isso. Que sente compaixão pelas dores dos seus irmãos. E nós vamos ter as traduções também, né? Aproveita, entra um pouco na tradução, porque parece que tem uma diferença na hora da tradução do grego e do hebraico, mas na verdade não é bem isso, né? Segundo os estudiosos, no original em hebraico, Jesus teria utilizado uma construção bem diferente. Ele teria falado algo mais ou menos assim: avante os que promovem a vida, porque receberão a vida. Quando esse termo, os que promovem a vida, foi traduzido para o grego, de onde saíram as demais traduções que nós temos atualmente, essa expressão, os que promovem a vida,
foi substituída por uma palavra em grego que significa misericórdia. Então, parece que são construções ou têm significados totalmente diferentes. E, na verdade, não. Porque somente aqueles que têm o coração compadecido é que realmente estão dispostos intimamente a promover a vida. Como é que nós vamos promover a vida do nosso semelhante, fazendo com que ele se sinta melhor de uma situação de sofrimento, se não sentimos compaixão por esse irmão? Então, no final das contas, elas, embora estejam redigidas de forma bem diferente, no fundo, o sentimento é o mesmo. E nós vamos encontrar essa quinta bem-aventurança, ela vai trazer também referência ao quinto mandamento, não Sim. Matarás, né? Exato, exato. Jesus ali vai trazer o princípio de respeito à vida, promoção à vida, e como nós trazemos ali a palavra vida, né? Vida no espiritismo, vamos trazer na vida espiritual, o progresso espiritual. Também podemos fazer essa ligação, né, Malu? É a quinta bem-aventurança e a quinta lei, né? Não matarás. Não matarás, né? Sim. É porque aquele que não mata, seja não somente a vida de um ser vivo, mas o que não mata as esperanças, que não mata a possibilidade de uma vida digna, muito pelo contrário, promove para que a vida seja digna, ou através de ações, ele está cumprindo esse mandamento do decálogo, que é o não matarás. Então, por isso que as palavras de Jesus, como ele disse realmente em hebraico, fazem coerência, estão em coerência, fazendo ligação com esse mandamento das leis divinas, ou não matarás, que aquele que não mata ajuda a promover a vida do seu semelhante e de todo ser vivo. Então, isso faz com que essa bem-aventurança se torne mais bela ainda do que inicialmente ela possa parecer. E o matar, aí o verbo matar não é só do tirar a vida, como você diz, né? É tirar as oportunidades que nos aparecem, né? Quantas oportunidades nós não matamos, né? Veja bem, Leonardo, quando a gente tira a possibilidade de alguém de se alimentar, quando a gente tira a possibilidade de alguém de se medicar, né, de conseguir medicamentos para a sua saúde, ou de se alimentar, nós não estamos promovendo a vida. Quando não oferecemos moradia digna para um ser humano, nós não estamos promovendo a sua vida. Quando tiramos a possibilidade da educação, não estamos promovendo a vida. Então, não é só o não matar ao pé da letra. Nós podemos fazer com que as pessoas não alcancem uma vida digna, matando de formas diferentes, sutilmente, né? Não ao pé da letra, como mandava essa lei divina. Né? Então, e vale o contrário, né? Todo aquele que ajuda o ser humano, ajuda todo ser vivo a ter uma vida digna dentro das suas necessidades como criação divina, ele está promovendo a vida. É porque ele tem o coração compadecido. Coração com amor aí, né? E tem uma característica importante da quinta bem-aventurança, como são 9 bem-aventuranças, sim. Essa vem bem no meio, né? Exato. E tem um significado para isso, correto? Tem. Não foi aleatório, né? Não foi aleatório. A misericórdia, ou melhor, ou a compaixão é um sentimento, Leonardo, que dignifica o ser humano. Né? Quando ele usa da compaixão em benefício dos seres vivos, promovendo a vida desses seres, ele se dignifica e dignifica a vida do outro. Então, ao entrar na quinta bem-aventurança, ou no quinto lugar na relação das 9, na verdade, a compaixão é uma divisora de águas, é uma divisora de mundos, ela é divisora de progresso espiritual, porque até agora nós tratamos de 4 bem-aventuranças. Depois da misericórdia tem outras 4. Então, por que justamente a compaixão ficou dividindo esses 2 grupos, né? 4 antes e 4 depois?
né? É importante a gente destacar isso também. E ela vem justamente ali dar as mãos, né? Como se fosse um fôlego, para que a gente possa passar para as outras virtudes, né? Outras bem-aventuranças. As primeiras ligadas aos mundos de provas e expiação. Sim. E o segundo bloco, as últimas 4, ligadas ao mundo de regeneração. Sim. Como se nós só pudéssemos acessar o mundo de regeneração quando tivermos dentro de nós, ali, brotado dentro de nós, as 4 primeiras virtudes. Sim, exato. E a compaixão ligando, né? Exato, e a compaixão fazendo a ligação entre elas, exatamente. Isso. Eu estava pensando, a gente faz tão mecanicamente a oração do Pai Nosso ali, e a gente pede tanto, né? E a gente não compreende o que a gente pede. Então a gente fala, bom, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas. E a gente fala, assim como eu perdoo a dos outros. E não é bem assim que acontece. E na compaixão é justamente o inverso. Eu preciso ter compaixão do outro para receber compaixão. Exatamente. É muito claro isso, é uma lei, é muito clara essa colocação de Jesus para nós, né? E nós vamos ter no Evangelho o Evangelho capítulo 10 nos traz muitas reflexões, né, amor? Entrando um pouquinho, você quer entrar um pouquinho já dentro do Evangelho ou você tem alguma observação antes? Não, como você quiser, Leonardo, como quiser. Bom, eu deixo para você, eu deixo com você. Vai dar certo de colocar aquele diagrama para o pessoal ver? Vai. Já que você falou aí dos mundos de expiações e provas, o mundo de regeneração, a gente podia, se for possível, passar esse esquema para o pessoal. Tá aí, ó, vamos lá. Deixa com você, hein? Maravilha, maravilha, gente. Então, aí dá para enxergar bem nesse esquema o que o Leonardo tinha comentado. A misericórdia, ela é uma divisora de águas, ela é uma divisora no nosso processo evolutivo. As 4 primeiras virtudes tratadas por Jesus nas 4 bem-aventuranças são conquistadas espiritualmente por nós somente em mundos de expiações e provas. Porque no mundo de expiações e provas, o que caracteriza esses mundos é o sofrimento. Então, por meio do sofrimento, seja ele físico ou moral, nós temos a oportunidade de conquistar a humildade, a mansuetude, a confiança, a paciência, a resignação, a justeza. E quando percebemos que ou quando tomamos consciência de que os nossos irmãos em humanidade sofrem como sofremos, se a partir desse momento acender uma luzinha em nosso coração, passando a sentir compaixão daqueles que sofrem, porque eu também sofro o mesmo que eles, portanto eu sei o quanto dói o que eles estão sofrendo, passando a ter compaixão e procurando auxiliar esses irmãos, eu já estou preparado para participar de um mundo de regeneração. Ou melhor, a regeneração já começou dentro de mim mesma. Que esse mundo de expiações, esse mundo de regeneração, não é o mundo físico, o globo. É o nosso mundo. É a nossa vida íntima. Porque depois, na continuidade das bem-aventuranças, as outras 4, né, que é a pureza de coração, ser pacificador, sofrer por amor à justiça e sofrer por amor a Jesus, já são virtudes já conquistadas a partir da compaixão, mostrando que já estamos prontos para viver num momento de regeneração íntima. Mas, enquanto continuarmos orgulhosos, agressivos, inseguros, impacientes, revoltados, sem pensar, sem respeitar os direitos dos outros,
nós teremos que continuar vivendo, reencarnando em mundos de expiações e provas, até aprendermos a sentir compaixão. Porque a dor é a mesma, independentemente do local onde vivamos, da nossa classe social, econômica, acadêmica, não importa, a dor ela é igualitária. Nesse ponto, Deus foi muito sábio, porque o que eu sinto, a mesma dor que eu sinto, se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho um problema no estômago, e o outro irmão tem o mesmo problema, eu sei o que ele está sentindo. Se eu tenho dor de dente e o outro irmão tem dor de dente também, eu sei o que ele está sentindo. Nesse sentido, Deus fez com que a dor seja igualitária, justamente para que a gente possa desenvolver esse sentimento tão belo que é a compaixão e que dignifica o ser humano. Aí sim, então fica muito claro para nós essas virtudes trabalhadas por Jesus nas 4 primeiras bem-aventuranças, e uma precisa da outra para se manter no nosso íntimo, só são desenvolvidas em mundos de expiações e provas. E a partir do momento em que conquistamos a compaixão, já estamos prontos para continuar trabalhando nas próximas 4 bem-aventuranças. É isso, Leonardo. Agora deixo para você também, se quiser fazer alguma colocação a respeito. Se torna tão difícil quando a gente tem essa compreensão dessa virtude, né, da compaixão, porque até pedir compaixão para nós e para os outros se torna um pouco complicado, né? Não é simplesmente, dê compaixão. Não é isso não, né? Quando nós tivermos as mágoas, o ódio, o rancor, enquanto a gente não limpar os nossos corações, de fato, nós não estaremos preparados para receber e nem para pedir. É muito fácil a gente sentir compaixão por alguém que a gente julga estar numa situação inferior à nossa. É muito difícil sentir compaixão por alguém que esteja em uma situação superior à nossa. Então, é fácil sentir compaixão da vítima, mas não é fácil sentir compaixão do malfeitor. É fácil sentir compaixão de quem está numa situação de penúria, mas é difícil sentir compaixão por aquele que tem possibilidade de ajudar e não ajuda. Então, até nesse sentido, nós ainda somos limitados nesse sentimento, Leonardo, porque a gente julga erradamente que o outro está numa situação inferior à nossa, seja moral, espiritual, material, financeiramente, na parte educacional, seja qual for. Aí é fácil sentir compaixão. Mas tenta sentir compaixão de alguém que agride a gente, de alguém que fere os nossos interesses, que nos maltrata. Aí já fica difícil. Então, nós ainda somos limitados nesse sentimento, não conseguimos sentir a misericórdia em toda a sua plenitude. E aí, a gente pode misturar um pouco também do ego, né? Que permite a gente ajudar os inferiores, mas não aquele que está um pouco acima de nós também. Exatamente. A gente acha que se a gente ajudar aquele que tem mais conhecimento ou capacidade, ele vai ser melhor do que nós. E aquele inferior sempre vai estar nos agradecendo, sempre vai estar ali na nossa dependência. Exato. Né? Como somos pequenos, né? A verdade é essa. Eu entrando um pouco na questão, acho que você já entrou um pouco no Evangelho, no capítulo 10, né, que vai tratar justamente dessa bem-aventurança, mas o nome, o Evangelho nos traz uma clareza muito grande. Eu acho que só a leitura dos itens, que eu vou fazer a leitura dos itens do Evangelho, capítulo 10, já nos dá um manual de como a gente consegue ser misericordioso. Sim. Como que o Evangelho ele nos traz ali, nos mostra os nossos erros, nos mostra as nossas dificuldades, mas ele nos traz uma receita também para poder ali amenizar um pouquinho, né? Então, ele traz o primeiro item, ele traz assim, ó, no capítulo bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Ele vai trazer a passagem de Pedro, né? Perguntando para Jesus, quantas vezes eu perdoo?
7 vezes? Não, 70 vezes 7. Uhum. O segundo item, reconcilia-te com o seu adversário. E às vezes nós imaginamos que é apenas para essa vida. E não, é para essa e para as próximas vidas, para que a gente possa ter um progresso tranquilo. O terceiro item, o sacrifício mais agradável a Deus. Às vezes nós queremos ofertar, né, o altar ali para Deus, nós queremos olhar para Deus, mas nós esquecemos que o sacrifício maior que Deus espera de nós é que nós possamos olhar para os nossos irmãos, os nossos adversários. Isso sim é que Deus espera de nós. Sim. O próximo é a trave e o argueiro. Que a gente consegue enxergar um cisco, né, no olho do outro e não consegue enxergar uma trave no nosso. Ou seja, a gente enxerga o mal no outro, mas não enxerga o mal em nós. Sim. Como é importante primeiro olharmos para nós e entendermos tudo de mal que nós ainda temos. Sim. São os pecados, entre aspas, né? Sim, são os maus. Isso. Exato. Vai contrário à lei de Deus. Depois, não julgueis para não ser julgado. Vai trazer os escribas, os fariseus, julgando a mulher adulta. Né? Atire a primeira pedra quem nunca errou. E nós todos já erramos. E aí ele vai trazer instrução dos espíritos. E aí na instrução dos espíritos, nós vamos ter 2 itens ali, subitens, né? Perdão das ofensas, não só nos lábios, mas também no coração, né? Ou seja, não só falar, mas as atitudes. É o mais difícil, porque às vezes a gente perdoa nos lábios, mas no coração não. Isso. Né? E a indulgência, que é em não ver o erro do outro, ou sem se ver, deixa passar batido, né? Sim. Então o Evangelho traz essa luz para a compreensão, né, Malu? Acho que a compaixão é isso tudo. É. Porque todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento, né, Leonardo? Então não podemos cobrar dos outros posturas íntimas de comportamento, de moralidade, decência, que nós ainda não conquistamos. Então, não há nada que faça com que a gente não possa ter o coração aberto para compreender melhor a situação de cada um dentro da sua esfera de ação, dentro das suas lutas, não é? Porque como diz o argueiro, a trave no olho, a gente olha muito a postura, a posição dos outros, mas a gente não para observar, né, e nem para tomar consciência que muitas vezes o lado errado é do nosso lado. Né? Nós somos errados. Somos nós os causadores das discórdias, somos nós os causadores dos desentendimentos, da dureza de coração, né? Não somos indulgentes para as fraquezas dos nossos irmãos. Então, não adianta nada pedir realmente compaixão, misericórdia, quando passamos por sofrimentos atrozes, se nós não somos assim com os demais, né? E nós trazemos ainda uma visão muito limitada. Isso dificulta muito, né, a colocação. Tem um filme que ele chama A Culpa. É um filme dinamarquês e ele é justamente um... tinha travado. Não conheço. É um drama. É um agente que ele atende telefones de pessoas que estão em situação, em perigo, em emergência. E através do telefone ele tem que ajudar essa pessoa a sair dessa dificuldade. Mas o filme se passa o tempo todo no agente. Em momento nenhum o filme vai para outra história. E ele vai conduzindo nós a desenhar essa história. Então ali o agente muitas vezes induz a vítima a ela mesma ter uma atitude agressiva. Então ele vai construindo. E o que o filme nos mostra? Que a nossa mente vai desenhando e moldando aquilo que nós achamos que é o certo. Que nós não conseguimos ver a história. E no final, a gente vê que as histórias que a nossa cabeça vai construindo não é nada daquilo que a gente imaginava. Então. E esse agente é justamente a nossa consciência, querendo sair e não pode. Exato, isso. A gente não olha para nós. E além do Evangelho, Leonardo, nós temos na literatura espírita muitos ensinamentos em torno da misericórdia, no sentido de aplicar esse sentimento ou esta virtude, ou trabalhar com essa virtude no dia a dia,
nas menores coisas, né? E, sobretudo, Emmanuel, ele tem muitas lições em torno da misericórdia, e também Joana de Ângeles. Então, como a gente já comentou né, nos nossos encontros anteriores, a doutrina espírita, através dos seus ensinamentos pelos benfeitores espirituais, eles dão a oportunidade para a gente compreender melhor esses sentimentos e para começar a trabalhar com eles no nosso dia a dia, às vezes nas situações mais corriqueiras, é ali que está a oportunidade de trabalharmos com essas virtudes. Né? Emmanuel, nesse sentido, ele é muito pródigo e tem lições belíssimas falando sobre a misericórdia. Sim. Você quer entrar em alguma específica já? Eu tenho uma preferida, Leonardo, daquelas que eu passei para você, né, no livrinho. Vamos passar essas informações para quem acompanha a gente. No livro Tocando o Barco, no livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Instrumentos do Tempo. E aqui, a minha preferida é a do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel diz que o título da lição, como eu digo sempre, né, nós precisamos estar sempre muito atentos aos títulos das lições de Emmanuel, que acho que é exatamente essa que você está projetando aí, onde ele fala da luz da compaixão, né, e que ele cita várias situações onde nós nos sentimos feridos, e ele aconselha que a gente tenha compaixão para todos aqueles que nos ferem, que nos magoam, que nos maltratam. Agora, também tem uma questão, Leonardo, importante para a gente destacar em relação à compaixão, que Emmanuel cita, se não me engano, no livro Instrumentos do Tempo, e Joana de Ângeles também comenta, no livro Convites da Vida, onde ela fala da compaixão ativa. Porque quando a gente fala de compaixão, muita gente pode pensar assim, ai, cruza os braços e fala assim, ai, coitadinho, eu tenho tanta pena dele, e às vezes está lá sentado confortavelmente na sua sala, com um pijaminha quentinho, um pratinho de sopa na mão, né, numa televisão gigante, e passa aquele quadro de sofrimento na tela, e sabe, ai, que judiação, eu tenho tanta pena, e não faz nada. É a compaixão de braços cruzados. Não é essa compaixão a que se refere Jesus. Né? Como Emmanuel cita no caso, e Joana também, é a compaixão ativa. E não só ficar falando, ai, coitadinho, tenho tanta pena, e não faz nada. Não é? Não é essa compaixão a que Jesus se refere. Né? Ele vem trazer, ele traz assim, sejamos dedicados ouvintes, procurando a posição de executores das lições recolhidas, né? Então, ou seja, aprende a lição, mas constrói, né? Tem que colocar em prática, né? Na Palavras de Vida Eterna, ele vai trazer assim, ó, usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia contigo. Né? Sim, exatamente. E aí, como é importante trabalhar no outro. E quando a gente trabalha olhando para o outro, a gente vai receber de volta isso. Então, é justamente não cruzar os braços. Não cruzar os braços. Exato, né? E como que a gente vai saber? Pode falar, Manu. Sobre essa questão que Emmanuel fala, né, que para a gente usar de misericórdia para com os outros, para que os outros usem de misericórdia para conosco, lá vai um lindo caso de Chico Xavier para ilustrar bem essa situação. Bom, não precisamos dizer que Chico era a representação para nós, né, a referência que nós temos na nossa época de bondade e de compaixão pelos sofrimentos, pelo sofrimento de todos os seres vivos, né? Porque ele também se compadecia muito dos animais. Então, é difícil encontrar um lindo caso do Chico onde ele não esteja exercendo a compaixão para todos aqueles a quem ele pôde auxiliar. Mas teve uma vez, Leonardo, em que aconteceu o contrário, onde ele é que recebeu a compaixão de uma pessoa. E o que aconteceu foi o seguinte, na casa dele em Uberaba,
justamente por questão de segurança, pela incompreensão do povo, eles tiveram que tomar algumas medidas de segurança em relação à casa, que era muito simples a casa onde o Chico Xavier vivia. E além do seu filho adotivo, Eurípides, ele também tinha pessoas que auxiliavam no dia a dia com as tarefas domésticas e nos próprios cuidados da saúde do Chico, quando ele sozinho já não conseguia mais fazer isso. Mais uma vez, sabe quando uma pessoa sai, um sai para um lado, outro sai para o outro, e pensa que o outro trancou a porta, e meu filho não trancou nada e ficou tudo aberto? Então, aconteceu algo mais ou menos nesse sentido. Por alguns instantes, a casa ficou, assim, desguarnecida nesse sentido. Aí, um homem, percebendo isso, um senhor, que em estado de desespero, subiu no muro e começou a gritar: Chico Xavier, não se esconde, eu sei que você está aí, você está se escondendo porque você não quer me atender, né? E começou a xingar o Chico e gritar desesperado, sem imaginar o que estava acontecendo dentro da casa. E naquela gritaria, que durou um bom tempo, e ele agredindo o Chico, falando, xingando, ele estava num estado de desespero total. Até que, num determinado momento, ele observa que na porta da cozinha vinha vindo alguém, quase que andando, engatinhando. E esse alguém era o Chico, que com muita dificuldade conseguiu se arrastar da cama até a porta da cozinha, para saber o que estava acontecendo, já que na casa não tinha ninguém, ele estava sozinho. Quando aquele homem viu o Chico Xavier naquele estado, ele teve compaixão do Chico e disse para ele: Chico, você está muito pior do que eu poderia imaginar, muito pior do que eu. E mesmo assim, o Chico pediu para que ele parasse de gritar, tivesse compaixão dele no estado em que ele estava, mas que ele não deixaria de ser atendido. 2 ou 3 dias depois, Chico prometeu que estaria lá no Grupo Espírita da Prece para atender aquele irmão. Vejam que situação, Leonardo. O próprio homem, que estava numa situação de total desespero, de descontrole, gritando que nem um doido, não tinha ninguém para atender aquele senhor, o Chico praticamente se arrastou engatinhando da cama até a porta da cozinha. Não era tão longe, mas para o Chico devia ser uma longura sem fim, e o próprio homem viu o porquê de ele não ser atendido por Chico Xavier, que ele estava realmente extremamente debilitado. Foi isso que aconteceu. Então, todos nós necessitamos da compaixão uns dos outros, porque somos imperfeitos, temos muitas limitações, e mesmo querendo acertar, nós erramos muito ainda. É isso. A gente não olha o outro, é verdade, né? Você vê, mesmo vendo a situação do Chico, ele não falou: deixa para lá, eu estou muito melhor. Daqui 2 dias ele foi lá para se ajudar. Ainda foi lá para ajudar aquele irmão, exatamente. Ele não podia ajudar naquela hora, mas o próprio homem, quando viu a situação dele, se compadeceu. Foi isso. E aí você falou da Joana, né, que vem falar que precisa participar ativo, e ela fala na renovação social e espiritual. E ela amplia, então, a responsabilidade nossa, né? Não é só ajudar na parte espiritual, na parte social também. Em todos os sentidos. Por isso que Jesus disse, né? Felizes os que promovem a vida. E quantas maneiras existem, Leonardo, de se promover a vida, né? Do nosso irmão, de um animal, da natureza, das plantas. Quantas maneiras existem, né, para aquele que realmente quer ajudar, de colocar em prática, transformar essa compaixão em ação, né? Existem muitas formas. Nem só vai começar em nos ajudar, né? Às vezes a gente quer buscar lá fora ajudar e a gente esquece de nos ajudar. É importante também essa... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Isso. Nós ainda temos tempo um pouquinho? Ou temos ainda? É porque Jesus enfatizou muito a questão da compaixão em 2
parábolas. Na parábola do credor incompassivo e na famosa parábola do bom samaritano. Tanto numa quanto noutra, no final, sobretudo, vou focar mais na do bom samaritano. Na do bom samaritano, quem perguntou quem era o próximo a Jesus foi um doutor da lei. E para explicar ao doutor da lei o que significa o próximo, ele contou a parábola do bom samaritano. E no final, que é bastante conhecida, né, o que estava caído, ele não foi socorrido justamente por aqueles de quem se esperava um gesto de compaixão. E aí Jesus faz uma pergunta fulminante para o doutor da lei. Qual dos três usou para com o tal, o caído, de misericórdia? E o doutor da lei respondeu para ele, o terceiro, que era o samaritano. E Jesus diz para ele, então vai e faze tu o mesmo. Quem é o nosso próximo, né? Ou seja, faça você mesmo, né, o que o samaritano fez. E, na verdade, o bom samaritano é o próprio Cristo e o homem caído é a humanidade. Então, o que nós desejamos que Jesus faça por nós, que façamos pelos nossos irmãos em necessidades maiores do que as nossas. Jesus, muitas vezes, inclusive quando da primeira multiplicação de pães e peixes, em torno de quase 5.000 pessoas aguardando o alimento espiritual de Jesus, ele olha para aquela multidão de aflitos e diz, tenho compaixão da multidão. Então, esse sentimento realmente é muito nobre, Leonardo. Todos são, né? Todas as virtudes trabalham com sentimentos nobres, mas o que mais dignifica o ser humano é a misericórdia. Tanto é que nós conseguimos subir um degrau na nossa jornada evolutiva, quando conseguimos cultivar esse sentimento no nosso coração. De pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Você quer comentar um pouquinho sobre a do credor incompassivo, que é bonita também, traz a... Isso, beber um pouquinho de água. Pode contar, você lembra do credor incompassivo? Nós já estudamos lá no nosso evangelho. Eu lembro, mas com detalhes igual você, assim, trazendo o contexto todo, não, né? Então, a do credor incompassivo também, aliás, toda a parábola, ela aparece até com um contexto até um pouco infantil, porque com a maior facilidade nós conseguimos contar a parábola para as crianças. Então, havia um homem que devia 10.000 talentos a um senhor. Ora, o talento é uma barra de ouro, que pesa 34 quilos. Então, aquele homem devia ao seu senhor 340.000 quilos de ouro. É uma dívida impagável. E tanto ele clamou pela misericórdia do seu senhor, que a dívida foi perdoada. Mas quando ele deixou o recinto, ele encontrou alguém que devia para ele uma moedinha de prata que pesava 30 gramas. E ele não perdoou a dívida tão menor, né, de uma moedinha. E os outros viram o comportamento daquele homem e foram, claro, contar para o rei. E aí o rei, chamando aquele homem, disse para ele, chamando aquele cego, disse para ele, eu não me compadeci de ti, né, perdoando a sua dívida, por que você não fez o mesmo para com o seu irmão? Então, agora você vai ter que ser lançado fora, e como era do costume da época, né? Vai ser preso até pagar toda a dívida, ou seja, não pagar o que se deve é uma causa de sofrimento intenso. E comparativamente para nós, Leonardo, o que nós devemos ao Pai Criador é impagável. E a maneira como nós temos para amortizar esta dívida é através da misericórdia ao que os outros nos devem. Porque todos nós nos devemos uns aos outros, mas uma maneira de amortizarmos a dívida impagável que temos para com o Criador é amenizando as dívidas ou perdoando aquilo que os outros nos devem.
nos devem em afeto, atenção, carinho, tudo aquilo que desejamos para nós, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, né? Então, já que a gente deve, nós temos que pagar. Então, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Ele nos dá a oportunidade, inclusive, de trabalhar para pagar. Né? Trabalhar onde? O nosso outro, né? O nosso próximo. Exatamente, exatamente. Eu estava lendo no Sermão do Monte, do Rodolfo Taligares, e ele traz assim, ó, ser misericordioso é, acima de tudo, suportar os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevar os agravos que nos façam, renunciar a todo e qualquer propósito de vingança, sem ressentimento e sempre pronto a servir. Sim. Né? Que ele traz o... Né? E que possamos levar simultaneamente o perdão completo e sincero, e o amor puro, que cobre a multidão de pecados. Só assim alcançaremos a verdadeira misericórdia. Certamente, exatamente. A gente vê, como Kardec colocou lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as instruções desse capítulo estão relacionadas justamente à questão do perdão, da indulgência, não ver os erros alheios, né? Porque nós não conseguimos viver sem essa tolerância de uns para com os outros, né? Sobretudo daqueles que estão mais próximos de nós, porque como na parábola do bom samaritano, quantas vezes nós caímos, quantas vezes nos abatemos, e como gostaríamos, nesses momentos, de encontrar uma mão amiga que nos ajudasse a levantar e a retomar as nossas tarefas, as nossas obrigações. E num dos livrinhos de Emmanuel, no livro Tocando o Barco, ele diz que existem 1000 maneiras de se aplicar a misericórdia no nosso dia a dia. Ora, no nosso dia a dia, nós estamos sempre rodeados por pessoas. Sempre existem irmãos ao nosso redor. Se não encarnados, nós temos também os desencarnados. Então, como diz Emmanuel, há 1000 maneiras de deixarmos que a compaixão inunde o nosso coração, né? Porque nós só estaremos ganhando com isso. Sobretudo, estaremos crescendo, né, espiritualmente. Já estaremos prontos para o mundo de regeneração. Esse mundo que a gente espera tanto externamente, mas é dentro de nós, né? É dentro de nós, exatamente. E na parábola do bom samaritano, né, você falou, quantas vezes nós estamos caídos ali e alguém nos dá as mãos. Mas vale alertar quantas vezes nós passamos por alguém caído. Sim. E não damos as mãos. Exato. Né? Tem essa dupla leitura na parábola do bom samaritano. Né? Quer dizer, o caído somos nós, mas às vezes quem pode oferecer a mão também somos nós. Né? Então, na verdade, a gente sempre imagina a gente ajudando, mas a gente não consegue enxergar a outra mão que está sempre sendo estendida para nós, né? Como é importante. Exatamente. Isso. Muito bom. Ó, eu não sei se eu tenho 3 perguntinhas aqui. Então vamos lá. A compaixão ao outro não está em mostrar a ele o erro que vem cometendo? Não, porque às vezes ele não se considera errado, né? Às vezes ele acha que ele está certo, que ainda não conseguiu compreender, né? Ainda não tem a consciência das suas próprias ações. Então, nós não podemos esperar dos outros aquilo que os outros não têm ainda para dar. Assim como também não gostamos que os outros nos cobrem daquilo que nós não temos para dar. Então, a compaixão, como Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, é saber relevar, é tolerar, ser indulgente para com as fraquezas alheias. E como a gente costuma dizer também, né, tem até uma certa brincadeira, você quer ser feliz ou ter razão?
Você quer ficar em paz intimamente ou quer ter razão? Porque nem sempre dá para conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ter compaixão não é tentar ficar mostrando que o outro está errado, né? É deixar que ele acabe descobrindo por si próprio. Claro que não é nada fácil, né? Porque tem hora que a gente tem vontade mesmo de rasgar o verbo e dizer para a pessoa, você não está enxergando, o que você está fazendo não é certo, as coisas não são assim, mas é criar, às vezes, um ambiente mais desfavorável ainda, né? Não é Cada um tem o fácil. seu... Não. Isso, não é Cada fácil. um tem o seu tempo de despertar, né? Assim como nós, né? Assim como Exato, nós. exato. E aí seria um julgamento, né? Não caberia a Isso. nós também julgar. É difícil. Isso. É mais fácil a compaixão com o outro ou a compaixão conosco? Com o outro é mais fácil. Porque, Também achei. porque com a gente, às vezes a gente se cobra demais. A pessoa que se cobra demais, ela vive aquilo que nós chamamos muitas vezes de perfeccionismo, fazendo surgir o sentimento de culpa. E nós estamos numa doutrina de aperfeiçoamento. Como nós já dissemos anteriormente, nós temos séculos no erro. Não vamos conseguir, numa única existência, só porque abraçamos a doutrina espírita, consertar tudo e corrigir tudo que está errado em nós. Então, nós precisamos das duas, paciência com os outros, compaixão para com os outros, mas precisa tomar cuidado, hein, gente? Compaixão para conosco não é fazer com que a gente se coloque na posição de vítima, hein? Assim, ai, coitadinho de mim, eu estou sofrendo tanto, né? A pessoa que acaba ficando com a pena de si mesmo, esse sentimento não é positivo, né? Então, vamos falar diferente. É mais fácil ter compaixão para com o outro, mas nós também precisamos ser tolerantes para conosco, porque nós não vamos alcançar o estágio de espíritos redimidos nesta existência, né? Senão a pessoa começa a desenvolver aquela complexidade de culpa, o perfeccionismo, querer fazer tudo certo, muito exigente consigo mesma, e não vai conseguir crescer, nem conseguir paz interior consigo mesma. Com a gente tem que ser tolerante, porque se não, Leonardo, essa questão de ficar com pena da gente mesmo, se colocando na posição de vítima, esse sentimento é muito feio. Esse é o cair, né? Cair sentir pena de si mesmo não é construtivo, né? É isso mesmo. Tolerantes, mas não sentir pena de si mesmo. E aqui eu volto um pouquinho na trave do argueiro, né? A gente vê o problema do outro e não vê os nossos também. Exato, exatamente. Todas as virtudes partem do princípio do amor? Se nós fôssemos resumir todo o Evangelho de Jesus numa única palavra, essa palavrinha mágica é o amor. Mas não o amor tão banalizado como nós conhecemos. Nós estamos aprendendo também a desenvolver esse sentimento, deixando esse sentimento, deixando a animalidade, a banalidade, o egoísmo que envolve esse sentimento, porque depois da misericórdia, o sentimento mais nobre é o amor, né? Mas tem algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Fenelon, falando que o amor é de essência divina e que todos nós possuímos o germe desse sentimento sagrado no nosso coração. Ele falou germe, ou seja, a semente. Então, nós ainda também estamos aprendendo a desenvolver esse sentimento, porque, por enquanto, o nosso amor ainda é muito possessivo, ainda é muito egoístico, né? Às vezes está muito ligado à satisfação dos nossos caprichos. Então, nós ainda estamos aprendendo a lidar com esses sentimentos. Porque, veja bem, lembrando, no Sermão do Monte, as pessoas para as quais Jesus se dirigia. É como se eles dissessem, olha, eu sei que vocês sofrem,
Eu sei que vocês sofrem situações superlativas, que vocês estão debaixo de 2 domínios que geram muitas injustiças. Eu sei que todos vocês sofrem, mas isso não impede que vocês sejam, que vocês tenham compaixão uns pelos outros e se ajudem. Por isso que ele diz, avante os que promovem a vida. Era uma multidão de sofredores, os sofrimentos semelhantes, então, então todo mundo sabia o que o outro sentia, porque também estava sentindo a mesma coisa, então por que não nos ajudarmos uns aos outros? Né? É nesse sentimento, então, procurando desenvolver a compaixão pelo amor ao nosso semelhante. É a fagulha divina, né? Do germe é a fagulha divina ali, né? Isso. Nós vamos ter no Evangelho que o amor é a lei universal, e que, né, nos Evangelhos que Deus é amor, né? Então, acho que tudo parte do princípio do amor, mas como você disse, então esse amor que nós conhecemos. Sim. Né? O amor mais sublime. Bom, sem perguntas, acho que aqui também não tem nada no outro grupo também. Chegamos ao fim, Malu. Mais um domingo, mais uma virtude. Quero deixar bem claro, ali para os que estão acompanhando, como a gente conversou um pouquinho antes do início, não podemos pensar que nós esgotamos esses assuntos aqui, né? Não somente a misericórdia, mas todos os outros. Nós não esgotamos porque os ensinamentos de Jesus, quanto mais crescemos espiritualmente, mais se amplia a nossa compreensão dos ensinamentos do Mestre. Então, não pensar jamais que a gente deu a última palavra a respeito de cada assunto que temos tratado nos nossos encontros. É isso. Exato. Um beijão para todos que nos acompanharam, está com a gente no Facebook, né? Um beijão para você, Malu, obrigado pela oportunidade de sempre, viu? Bom restinho de domingo. Deus nos abençoe aí, viu? Amém. Muito obrigada, Leonardo, também pela oportunidade que você tem me proporcionado. Desejo uma ótima noite a todos, uma excelente semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigada. Fiquem com Deus.